Felipe, então vamos lá, conta um pouquinho para o pessoal de você, conta um pouquinho da escola. Sei que vocês estão com uma escola aí, eu não conheço a estrutura, né? Mas o Fábio foi aí, conheceu, falou que a escola é fantástica. Vocês estão com uma grande estrutura, vocês tinham uma sala pequena, uma sala que era menor, né? Agora vocês estão com uma estrutura grande, junto com o IOA, né? Então conta um pouquinho pra gente dessa história aí, como que vocês começaram aí em Natal. É isso aí, Milani. Não sei se você consegue compartilhar aquelas imagenzinhas que eu pus justamente para essa fase inicial da aula, mas a nossa história com os mini implantes começou a partir isso aí. Aí, tá bonitão na foto, hein, Milani? Sai no iPhone aqui, ó. É, tá bonitão na foto aí. Então, a minha história com. Bom dia, professor Daniel Tocolini, tudo bem? A minha história com ancoragem esquelética começou na especialização ainda com o professor Vicente Pacheco. Ele era meu orientador na especialização. Eu escrevi minha monografia há bastante tempo sobre intrusão de molares com mini implantes. E a partir disso eu me apaixonei, né? Eu sou suspeito a falar sobre ancoragem esquelética porque, para mim, foi a maior revolução que a ortodontia já viu mecanicamente, né? Eu hoje não consigo enxergar a ortodontia sem a ancoragem esquelética, né? Eu pego livros clássicos antigos dos anos 70, 80 até 90, e eram casos que a gente não dispunha de ancoragem esquelética. E você vê que hoje é possível ir além, né? E eu fiz a ancoragem esquelética interradicular, né, por muito tempo, e foi quando os trabalhos do professor Chang, né, Chris Chang, avançaram muito, e foi a época que o professor Vicente Pacheco conheceu vocês, e eu fiz o meu primeiro curso, né, meu primeiro dispositivo de ancoragem temporária extraoveolar, Rodrigo, foi através de você e de Fábio, quando vocês estiveram aqui na Paraíba, João Pessoa. Acho que você lembra bem desse curso. Sim, Tem lembro. até a imagenzinha aí, se você quiser projetar. Uma das imagens é sobre aquele curso que a gente fez, e foi bem legal porque eu pude aprender muito com vocês aí. Eu pude aprender muito com vocês, e depois do curso teve um churrasco tradicional na casa do professor Vicente Pacheco, né? Na Na mansão do famosa, Vicente. na famosa Mansão Pacheco. Mansão Pacheco. Então, a gente foi bem legal. E assim, Rodrigo, uma das coisas que eu sempre procuro fazer quando eu faço um curso, primeiro, é procurar um curso que na segunda-feira eu já saia aplicando na minha rotina clínica. E seu curso foi excelente para isso. E depois um curso que eu possa replicar, que eu possa multiplicar isso para os alunos. E quem é aluno meu aqui, que tem muitos alunos da especialização aqui, sabem. Nós temos um compromisso de, na nossa especialização aqui em Natal, na nossa escola, que eu vou mostrar aqui na apresentação, o aluno hoje, o ortodontista hoje, ele tem que dominar a ancoragem esquelética, na minha opinião, Sim. né? Não justifica hoje um especialista em ortodontia terminar um curso de 3 anos e ele não dominar a ancoragem esquelética. Ele tem que sair fazendo curso, né? Porque eu acho que os cursos, eles hoje, os cursos de imersão, eles são para profissionais que não tiveram isso na sua grade. Mas as grades novas, Rodrigo, obrigatoriamente, na minha opinião, e o nosso curso aqui em Natal tem essa ementa, a ancoragem esquelética vai ser extremamente explorada, aplicada, e os alunos vão buscar dominar essa, essa ferramenta tão importante na ortodontia. Hoje a coragem esquelética não tem como você mais separar da ortodontia. Você tem que ter ortodontia junto com a coragem esquelética, porque você começa a fazer o planejamento, se você falar, não, esse caso aqui, como aconteceu, né, principalmente comigo, aconteceu bastante isso no início, eu falava, nossa, esse caso aqui eu ia mandar para cirurgia. Hoje que é a coragem esquelética eu já não vou mandar mais.
Então, hoje eu falo que é impossível eu conseguir hoje planejar um caso sem pensar numa ancoragem esquelética. É lógico que você não vai usar em todos os casos, mas assim, você tem uma arma a mais na mão para eu poder utilizar. Então, aquele caso, você fala, pô, esse caso eu preciso distalizar. Ah, pô, agora com a ancoragem esquelética eu consigo. Ah, esse caso eu preciso fazer retração. Então, esse caso eu tenho uma ancoragem esquelética para fazer retração. Então, a ancoragem esquelética, falo que é uma ferramenta que fica na sua gaveta a qualquer hora. Que antes a gente não É. tinha isso. Antes era uma ferramenta que não existia. E agora está à mão e está fácil, né? É prático para fazer. Ó, registrar aqui a entrada do professor Vicente, grande Vicente, ó. Isso aqui, o Olha lá. curso que você promoveu lá em João Pessoa, junto com Milano Micheletti, de ancoragem alveolar. Eu participei. Aí Cláudio fala que Vicente tá dormindo. Aí, aí ele botou um sorriso e um negocinho amarelo aqui que eu não tô enxergando Uma bem o que é. cerveja. Ah, é uma cerveja? Não sei por quê, né? E aqui a Mansão Pacheco. Ó, para vocês terem uma ideia, do seu lado aqui, Milani, nessa foto do meio, esse profissional que está aí é meu irmão de caminhada aí odontológica, Sim. Dr. Ítalo Casado, ele é implantodontista. Entre vários ortodontistas que estavam na sua turma, um implantodontista procurou fazer seu curso para você ver a importância, né, e a aplicabilidade da ancoragem esquelética. Sim. E aí, esse curso aí que foi fantástico. Esse curso aí de uma pessoa foi bem no começo. Foi bem no começo da ancoragem. Foi quando nós começamos realmente a divulgar a ancoragem esquelética. Até ontem eu estava falando no grupo lá do Vicente, do Cláudio, no Congresso Casa. Falei que, na verdade, a ancoragem esquelética para mim começou a extra radicular começou em 2013 a pôr a mão mesmo a fazer. Porque a primeira vez que eu vi, isso foi em 2008, nos Estados Unidos, com o Chris Chang, foi uma coisa que era, assim, eu via e falava, tá, mas como que ele faz? Então, só depois que eu voltei realmente de Taiwan que eu falei, não, agora eu sei como que ele faz, fizemos e depois que a gente começou a realmente dar curso sobre isso. Então, esse curso aí foi um dos primeiros, inclusive, foi um dos primeiros cursos que nós demos de ancoragem extra-radicular, hein? E eu nunca parei, né? E eu nunca parei. Porque no seu curso, eu acho que a gente já pegou alguns parafusos e no outro dia eu já saí instalando. E nunca mais parou, é isso aí. E É o nunca, que a gente tem e que falar nunca para mais todos os parou. alunos, né? Ó, pessoal, tem que pôr a mão. Quem põe a mão é que vai fazer. Se você não colocar a mão, não fizer o primeiro, não vai ter o segundo. Se não fizer o segundo, não tem o terceiro. E aí vai, chega uma hora que você não para mais, né? É, Então a gente tem medo da ancoragem esquelética. Eu falo que a ancoragem esquelética é igual você trocar arco. Tem que estar na sua gaveta, junto com a carpulha ali, que você vai fazer uma anestesia rápida e colocar o dispositivo. É mais rápido que trocar o arco por muitas vezes. exatamente. É bem rápido. Eu acho muito tranquilo. Eu acho muito tranquilo. Eu acho que não justifica o profissional falar que eu não gosto de anestesia, eu não gosto de sangue, porque a anestesia é só uma gota. Sim, Sangue praticamente não tem, não tem. né? Perfeito. Dor, praticamente o paciente não sente. São raros as opções em que o paciente sente alguma dor, né? E já teve paciente meu que instalou Buccal Shelf de manhã e de noite o cara foi campeão de futebol amador, fez gol na final. Nossa. Ah, vamos lá então, Felipe, vamos começar. Ó, Vamos. você quer que eu ponha mais alguma imagem aqui? Eu acho que tem uma imagem que eu queria que você posicionasse aí para a gente começar. É uma imagem que tem os professores. Essa? Isso, para a gente começar, queria agradecer aqui a presença do professor Vicente Pacheco, né, que é o meu pai na ortodontia, né? Eu tenho 3 pais, o pai do céu, meu pai, né, verdadeiro aqui, Sebastião, né, Tião, saudade já, um tempão, um mês que eu não vejo. E eu tenho meu pai na ortodontia, que é Vicente Pacheco, faço questão de dizer isso, porque a gente tem que reconhecer as pessoas que acreditaram em você e que puseram algum tipo de confiança no seu trabalho.
apesar do convívio ser mais curto, mas eu também tenho muito respeito ao professor Hideo Suzuki, né, meu coordenador de mestrado, né, o coordenador da equipe SBK. Aprendi muito com ele nesses 2 últimos anos, não só ortodontia, mas lições pessoais, e é um professor que faz bem você estar perto dele. Agradeço também as professoras, né, Daniela e Patrícia, que antes de fazer o seu curso, Milane, eu fiz uma pequena imersão com elas lá em São Paulo, né? E aí eu fui apresentado aos extraorvelares através de um curso com elas. E agradecer a esse senhorzinho aí, né? Que tá de gravata borboleta, Christian, pelo excelente trabalho que ele desenvolve, né? E que mudou, vamos lá, de 2008 para cá, se eu não me engano, a data da primeira grande publicação dele. De 2008 para cá, ele mudou a ortodontia. Ele mudou a ortodontia. Se você trabalha com Edgewise, arco reto, autoligado, alinhadores, seja lá o que for, você vai precisar dos recursos que esse senhor apresentou ao mundo. Você vai precisar dos recursos que esse senhor, junto com a equipe dele, obviamente, não é um trabalho só, é um trabalho de uma equipe, que ele apresentou ao mundo, né? Então, eu acho que a ortodontia ela tem que se desenvolver, a ortodontia ela é mutável, nós ortodontistas temos que ter a cabeça aberta e quebrar paradigmas, né? E saber que a cada, sei lá, década, a ortodontia vai mudando e ela vai participando de ciclos, né? E assim que você quiser, Rodrigo, a gente começa. Tudo bem? Vamos lá. Felipe, fica à vontade. Primeira coisa, te agradecer muito por você ter aceito esse convite, por estar no nosso desafio. É um prazer estar contigo aqui hoje. Conheci você naquele evento lá de Natal, do João Pessoa, né, do Vicente, e uma pessoa fantástica, e eu vi muito a sua evolução, assim, eu acompanho o seu trabalho pelas redes sociais, o que a gente conversa, então é fantástico o que você tem feito. Eu tenho certeza que hoje você vai compartilhar muito conhecimento com todos que estão aqui, porque eu sei que você trabalha e trabalha muito bem com a coral esquelética. Então, Felipe, fica à vontade, dê a sua aula aí, de vez em quando se tiver uma perguntinha das pessoas, eu vou colocando e minha também, tá? Então, eu falo que às vezes a gente vai dar aula. Muita gente acha que a gente só ensina, não, muito pelo contrário, a gente aprende muito. Falo que essas lives que nós estamos fazendo aqui, nós estamos aprendendo muito, porque assim, nós estamos convidando os melhores para estarem aqui com a gente e cada vez que a gente faz uma live, assiste uma live, é uma coisa nova que nós aprendemos, tá? Então, Felipe, vamos lá, boa aula e vamos que eu quero aprender mais um pouco hoje. Obrigado, vamos lá. Não, obrigado você, Rodrigo e Fábio, pelo convite. Vamos lá. Pessoal, eu queria compartilhar com vocês, aos que entraram agora, um pouco dessa experiência que a gente vem passando com a ancoragem esquelética ao longo dos últimos anos. Dizer para vocês que é um caminho em construção. Eu me considero um eterno aprendiz, não tenho ego nenhum. Eu acho que o meu trabalho se desenvolve a partir da paixão que eu tenho pelo que eu faço e pela vontade que eu tenho de compartilhar os bons resultados, né, com as pessoas que vivem perto de mim, meus alunos, meus amigos. Quem é meu aluno sabe que eu não meço esforço. Isso foi outra lição que eu aprendi com o professor Vicente Pacheco. Eu não meço esforços para compartilhar o que eu sei, eu não escondo o jogo, né? Eu não tenho meias palavras na ortodontia, eu sou até sincerão demais. E meus amigos na ortodontia sabem que podem contar comigo também para o que precisarem. E eu queria apresentar para vocês, inclusive foi uma apresentação que eu fiz em Ica, no Peru, né? A municipalidade de Ica. Agradeço já mais uma vez o convite que eu recebi do professor Henry, Edme, Johnny e toda a associação de ortodontistas de Ica, no Peru. Eu nunca tinha ido ao Peru, fui para participar de um congresso lá, na verdade, de um curso com um congresso, né? Uma semana lá, praticamente foi excelente. E vocês vão ver que em vários slides está escrito aí num espanhol
básico, né? Que eu não domino muito espanhol, mas vai dar para vocês entenderem sim, né? Então, essa aqui é a minha cidade, eu vou passar rapidamente, muita gente já me conhece, Natal. Eu nasci em Natal, dos 15 anos até hoje, eu vivo em Natal, vivi muitos anos nesse bairro aqui, que chama Ponta Negra, que tem essa belíssima praia, que tem um pôr do sol sensacional. Mas eu tenho duas cidades que eu carrego no coração, que são cidades pequenas, aí na casa de 10, 12 mil habitantes, que são as cidades de onde vieram minha mãe, que é Jaçanã, que foi uma cidade fundada pela minha família, e a minha cidade de São Tomé, que meus pais hoje estão lá, estou morrendo de saudade. Eu tinha prometido que quando passasse esse mestrado, eu ia voltar a frequentar, porque eu tenho muita saudade dos meus amigos, da vida do interior lá, das brincadeiras, mas tudo no seu tempo e eu confio em Deus que tudo vai dar certo. Essa aqui é a minha clínica em Natal, Oral Premium, né? Eu sou sócio do competentíssimo professor Janildes Brasil, me espelho muito no trabalho dele. Ele é um guia, né, para a gente lá na clínica, sempre ponderado em suas decisões. E a gente vê, Rodrigo, que as pessoas confiam no nosso trabalho quando a Seleção Brasileira de Futebol vem fazer uma partida de futebol em Natal e você é escolhido para ser a clínica que vai atender as urgências da seleção. E nós acabamos atendendo o goleiro Alisson. Ele teve uma pericoronarite, na época ele era novinho, devia ter uns 21 anos, 22 anos talvez. Teve pericoronarite, fizemos o atendimento, ele conseguiu ir para o jogo, né? Ele estava muito incômodo, foi para o jogo, o Brasil ganhou e depois ele se tornou o melhor goleiro do mundo, né? Então, é uma alegria muito grande que a gente tem conseguir ser referência aqui pelo serviço prestado que a gente tem aqui em nossa cidade. E não é tão comum se falar isso em aula, mas eu tenho que agradecer também a toda a minha equipe de colaboradores, de dentistas que trabalham comigo, né? Essa aqui é a família Oral Premium, são profissionais dedicados ao trabalho que a gente tem que agradecer também, porque não existe trabalho se não tiver um auxílio, né? Ninguém faz nada sozinho, você sempre tem que ter alguém dando suporte a você. Essa aqui é a nossa escola, o IOA, Instituto Odontológico das Américas, uma rede de ensino odontológico que está andando aí por todo o Brasil, uma estrutura de excelência. A escola da gente aqui, só de área construída, tem mais de 700 metros quadrados, um estacionamento enorme do lado. E no dia 6 de fevereiro a gente fez a inauguração, esse aqui Mohamed, o presidente da rede, a gente cortando a faixa, recebemos muitas pessoas. Aqui embaixo, meus pais, a minha esposa, minha sogra e meu sogro, né? E aqui no canto direito da tela, fotos históricas para mim, porque foram minhas primeiras aulas como professor de ortodontia do IOA Natal. E desde já, eu quero mandar aqui um abraço a toda a equipe de professores, aos alunos que confiaram no nosso trabalho. Eu tenho a certeza que a gente está fazendo o nosso melhor para desenvolver, né, esses alunos jovens profissionalmente. E aí, Rodrigo, eu entro aqui, né, já sendo mais direto, em um dos dispositivos que mudou muito a rotina profissional, cara. Mudou muito porque se antes a gente tinha algumas opções, eu não vou nem falar em grandes movimentos, em coisas by Chris Cheng, né? Vou falar naqueles casos ali de uma meia classe 2 com apinhamento, que eu sei, não, vamos sacar um pré-molar, né? Vamos sacar um pré e rapidinho eu fecho o espaço. E eu nunca fui extracionista, cara. Eu não sei se o destino quis que eu não fosse extracionista, que na especialização eu peguei pouquíssimos casos com extração. Não sei se na época já o professor Vicente Pacheco já tinha noção dos mini implantes interradiculares e a gente chegava a fazer alças para distalizar molares, mas eu sempre tive essa tendência distalizadora, né? Eu nunca tive essa tendência
de extrações. E quando eu conheci o sistema autoligável, com sua capacidade de expansão, de ganhos transversais no arco, aquela bioadaptação, aliado a esses mini implantes, os tornilhos, isso me ajudou muito a desenvolver os meus casos de forma muito mais conservadora, né? Você chega para um paciente hoje e fala, você quer um parafuso ou quer perder um dente? Quase todo mundo quer o parafuso, né? Pelo menos comigo tem acontecido dessa forma. E esse aqui é o parafuso que vocês nos apresentaram, né? O DAT-Steel, que já passou por muitas melhorias. Eu confesso para você, Rodrigo, que eu tenho muito sucesso com isso. Eu tenho muito sucesso. Meu índice de perdas é bem pequeno, não é como o Cristiane, mas é bem pequeno. E as perdas estão muito relacionadas ao paciente cuidar da higienização desses parafusos, da inflamação tecidual. Fazendo uma pequena revisão para vocês, vocês vão ver que toda a minha aula é montada em cima da literatura de Cristiane, de sua equipe, né? O IZC, né? O IZC, o implante instalado na crista infrazigomática, principalmente nessa região entre 6 e 7, né? Como o Cristiane fala, é fácil, it's easy, né? Fácil, palpação, você sente bem a região, vai lá, instala, óbvio, tem colegas que usam tomografia, né? Mas eu nunca pedi, eu já usei tomografias que o paciente já tinha, mas eu nunca pedi uma tomografia com fins de instalar um IZC. Óbvio, tem pacientes que são mais fáceis, tem pacientes que são mais difíceis. Pacientes de face longa são mais difíceis, né? Pacientes que têm uma face curta e um volume ósseo maior são pacientes mais fáceis de instalar esse dispositivo. Normalmente usa-se esse 2x12, eu usei muito esse parafuso de vocês. E é importante a gente fazer a palpação e saber que esse dispositivo ele não entra diretamente no pilar do zigomático, né? Ele penetra bicortical, faz aquela curva clássica, que até hoje eu uso essa técnica. Alguns profissionais entram direto, eu sou maxilas mais alongadas, e tem dado muito certo aqui para mim, Rodrigo. Tem dado muito certo, né? Eu peguei esse protocolo seu do Cristiane e tenho aplicado e tem dado muito certo aqui em minha rotina clínica. Aqui um pequeno vídeo mostrando para vocês, né? Naquela história de quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente entra com ele mais horizontal e vai rosqueando, sentindo rosca por rosca, né? Volta por volta, devagarzinho, sentindo. Então você chega ali naquela fase que você deve ter rosqueado aí de 8 a 12 vezes, e aí você começa a inclinar, né? Você começa a inclinar o dispositivo e a cada rosca você vai inclinando um pouco, você vai inclinando um pouco. Observe que a paciente tranquila, não faz nenhum gesto com a mão, nenhum movimento mais brusco, né? E aí você vai sentindo, ali Dr. Janildes, participação especial com os pés dele. E isso me auxiliar gravando, por isso que a gente tem que agradecer. As meninas falam, doutor Felipe pede para gravar, para tirar foto. Peço, auxilia a minha, tem que gravar e tem que tirar foto. É uma condição básica, essa qualidade. E as meninas são muito boas nisso. Então você vai chegando ao final e aí você vai sentindo, ó, aquela resistência inicial, né, adaptação, quando você solta a chave que vê que ela está durinha, esse implante aí ficou bem instalado, né? Então, em nenhum momento a paciente fez um movimento, algum semblante de dor, e isso porque a gente aplicou só o anestésico tópico e uma gota só de anestesia infiltrativa. Vieram os DATs longos, né? E isso aí nos ajudou muito. Observe que esse caso é um caso onde a paciente tem uma maxila bem alongada, né? Bem alta, o rebordo dela é bem alongado. E esses DATs de 17 milímetros são sensacionais, porque eles têm a porção rosqueável
e eles têm esse intermediário mais alongado, liso, que inclusive diminui bastante a retenção de alimento, de biofilme, e são dispositivos muito legais. E, por exemplo, veja um caso como esse, a paciente tem desvio de linha média superior, né? Uma paciente com a maxila já bem... tem sorriso gengival também, apesar que não é a queixa dela, ela gosta de sorriso gengival. Mas nesse caso aqui, Milane, a gente optou por usar esse mini implante mais longo, né? É isso aí. E vocês estão de parabéns, porque a qualidade dessa peça tá bacana demais, cara. Tá bacana demais. E a estabilidade desse dispositivo aí, eu tenho gostado muito. Então, para esses casos, né, você vê que se a gente utilizar um mini implante de 2x12, vai ficar muito pequeno, né? E conseguir penetrar na bicortical óssea é complicado. Então, esse de 17 é bacana demais. E esse é um dos casos que eu tenho que está lá. O implante, eu gosto de chamar de Excalibur, né? É igual a lenda do Rei Arthur. Ele fica firme, firme como um Excalibur, né? Aí a paciente fala assim para mim, e esse poste aqui vai sair quando? Vai sair quando a gente terminar o movimento, né? Porque ele fica firme, firme feito um poste, né? Sim. Eu não sei se algum dos alunos ou dos colegas ortodontistas lá da clínica está aqui. Eu queria que só que desse um print nessa tela, Ítalo, Túlio, Janildes, porque ou então os meninos da especialização, nossos alunos, porque esse mini implante aqui eu vou ter história para contar depois para vocês. E Felipe, é interessante você estar falando desse daí de 17. Ele tem 7 milímetros de transmucoso e eu falo que eu tenho a sorte de poder ter muitos amigos e inclusive o Vicente, o Cláudio foram um dos primeiros a utilizar, falei ontem isso para eles também, eles utilizaram, foram um dos primeiros a comprarem muitos dispositivos, usar muito, deram muitas dicas, pô, melhor aqui, melhor ali. E você sabe que esse 17 com 7 milímetros é uma coisa que a gente tem falado constantemente, tem mais de um ano, 2 anos, que nós temos batido nessa tecla de transmucoso muito longo. Então, por exemplo, hoje a Latitude não tem nenhum transmucoso menor que 4. 4, 6, 7, 9. Então são transmucosos longos justamente por causa desse tipo de paciente. Você está falando do paciente longo, que não, ele tem tecido, tem bastante tecido, mas você não precisa mais do que 8 milímetros de rosca hoje para fazer estabilização. Você precisa de transmucoso. Então, essas fotos suas, assim, até que você mandou a foto para mim, eu falei, olha que você colocar o caso clínico, eu quero colocar, porque está fantástica essa foto. Exemplifica bem o que nós temos falado, que é muito melhor mais transmucoso do que rosca. Não tem necessidade de tanta rosca mais. Então é uma coisa nova e é exatamente essa imagem que você colocou. Tá linda essa foto, tá linda essa foto. Depois eu vou até te pedir essa foto aí para eu poder usar, tá? Porque tá fantástico, tá de parabéns, viu? Muito, muito bonito. A foto é sua já. Assim que terminar aqui, eu te mando. Pode ficar tranquilo. E aí, eu quero apresentar esse caso aqui para vocês. Inclusive, foi um dos casos que eu atendi, né? Que é um cara, assim, extremamente colaborador. Diego, né? Diego Medeiros. Extremamente colaborador. E que, sem a coragem esquelética, o caso dele teria tomado um rumo completamente diferente. E o legal desse caso aqui é que eu apliquei, Milane, nele, além dos dispositivos, do dispositivo que foi um no caso, eu apliquei também conceitos da filosofia Sato-Slavicek, do controle do plano oclusal, né? Eu nem debati esse caso com ela, é um caso que eu conduzi sozinho, mas tem muita coisa aqui das ideias que a gente troca com o Daniel Storino também, né? Então, a gente tem usado os conceitos, desenvolver arcos, hoje, na minha opinião, é fundamental na ortodontia. A gente tem visto casos extremamente bem intercuspidados, mais travados, gerando recessões, abfrações. Eu vou mostrar aqui um pouquinho esse caso de Diego para vocês. Observem que é um paciente que tem um ramo mandibular e um corpo mandibular com um volume
interessante, né? Inclusive com uma certa projeção de mento, mas é um paciente que não conseguiu, desenvolver corretamente a sua face, né? E aí, se você observar, são pacientes que depois passam a usar barba para acabar disfarçando, esse tipo de coisa. A imagem é pequena, mas quem olha uma teleradiografia dessa, né, já mata logo que o paciente é birretruso, né? O paciente é birretruso. E quando a gente vai ver a panorâmica dele, a gente observa já algum nível de alteração nos côndilos, né? Como eu falei, um paciente com um ramo, né, e um corpo mandibular bem consideráveis, uma musculatura extremamente ativa, e alguma coisa aconteceu aí para que esse paciente não desenvolvesse a face dele. Porque essa mandíbula quis crescer. Mas algo fez com que ela não crescesse. O paciente já chega sem os terceiros molares. Eu, hoje, tenho praticamente removido os terceiros molares em praticamente todos os casos, né? É uma condição minha, é um espaço posterior que eu uso para verticalizar esses dentes, para trabalhar essa região, principalmente nos casos onde eu vou usar os dispositivos de ancoragem temporária. E quando a gente vai ver as fotos intrabucais, você consegue entender, Milane, por que é que esse paciente não se desenvolveu, né? Ele apresentou um problema dentário, é isso? Uma classe 2, divisão 2, com uma inclinação lingual extremamente exacerbada desses incisivos, e isso acabou mexendo com esse posicionamento mandibular. Então, hoje, com os conceitos que eu tenho, respeito todas as técnicas, como eu falei para você, eu sou um eterno aprendiz, né? Eu estou aqui para aprender e me desenvolver, mas nos conceitos que eu tenho hoje, quando eu recebo casos assim, eu já bato o olho e penso, é preciso trabalhar esse arco superior para que eu libere, né, essa mandíbula para uma posição mais anterior, porque essa mandíbula está trancada, né? Se você fizer exames mais apurados, como, sei lá, uma tomografia ou uma axiografia, né, ou uma eletromiografia, você vai ver que esse paciente ele quer destravar essa mandíbula ela quer avançar, mas ela está ancorada no arco superior, né? Então, por muito tempo, o que é que se fazia em casos como esse? Extraíam 2 premolares no superior e finalizava realmente o paciente birretruso em classe 2 de molar. Mas como eu falei para você, eu sou mais conservador, não sou tão extracionista assim. Eu sou extracionista de terceiros molares. E a gente vê aí a lingualização exacerbada do 11 do 21, que acarretou inclusive num apinhamento inferior também, né? Então esse é o caso de Diego. Ele foi indicado pela endodontista lá da clínica, né? Ela falou, vai no Tiago, conversa com ele, né? Aqui, como meu nome é Felipe Tiago, uns me chamam de Felipe, outros de Tiago, mas meus pais me chamam de Felipe. E aí iniciamos o tratamento com aparelho autoligado estético, esse aqui é o Neo Evolution. Fizemos uma amarração à distância para que não se criasse um notching aí, que se fosse um bind, permitisse um melhor desenvolvimento desse arco ortodôntico. Colamos até o segundo molar e olha a sobremordida, né? A sobremordida exagerada aí. E o paciente falou assim, cara, eu não acredito que você vai tratar esse meu caso sem extrair, não. Porque eu passei por vários profissionais, todos queriam extrair e usar parafuso. Você foi o único que falou que não vai extrair usando parafuso. Falei, não, Diego, vamos lá. Não, eu confio em você, a doutora Patrícia, que é minha amiga, indicou, e eu vou seguir aqui a indicação. Então, olha só, olha pela vestibularização do 12, o quanto que você pode vestibularizar o 11 e o 21, projetando esses dentes, ajudando a destravar essa mandíbula, inclusive com ganhos transversais. E isso aqui é uma bronca, viu? Isso aqui é um cadeado, né? Aqueles cadeados suíços que tem uns 1000 códigos. Essa mandíbula está completamente travada. Aí você fala, o caso é cirúrgico. Mas, poxa, olha que mandíbula o cara tem, pô. E
Usamos também um outro acessório que eu gosto bastante, que é o arco de Mulligan, né? O sobre-arco de expansão de Mulligan. Faz 41 anos que Mulligan apresentou esse arco ao mundo. Hoje em dia a gente vê as pessoas utilizando muito mais expansores, mas é um arco que eu gosto muito de utilizar para desenvolver tanto o arco superior como o arco inferior. E eu fiz também levantes de mordida na região de primeiro molar. Por quê? Porque como o paciente é um paciente classe 2, eu tenho que deixar os segundos molares livres para que eles possam extruir e também ter uma leve correção do plano oclusal. E à medida que esse caso for evoluindo, eu vou jogando esse levante de mordida cada vez mais para a região anterior. Olha o Mulligan instalado aí, vocês já conseguem ver um arco bem mais desenvolvido, segundos molares livres. E nesse momento, Rodrigo, eu estava me coçando, né? Sabe aquela vontade de jogar os levantes mais para o anterior. Mas eu falei, cara, não pode ainda, eu tenho que melhorar o formato desse arco. Por enquanto, deixa ele aí nos primeiros molares. E uma dica legal para o pessoal que está começando agora nessa parte de build-ups. Os build-ups, pessoal, eles não podem ter a anatomia das cúspides, porque às vezes a gente põe o build-up com a resina mole e pede para morder, né? E aquela mordida que você faz vai criar uma concavidade que vai travar os movimentos mandibulares. Então, os build-ups eles têm que ser lisos e planos ou angulados, dependendo do movimento que você quer fazer. Mas eu sempre tenho aplicado, na maioria dos casos, esses build-ups lisos, planos, para possibilitar os movimentos mandibulares. Então, mais uma vez, mostrando o caso aqui, né? Pequena sombrinha aqui. Iniciamos, né? 6 meses depois, a colagem do inferior. Então, eu falo sempre para os meus alunos aqui, não tenham pressa, quem dita o ritmo do tratamento é você, não são os pacientes, que às vezes o paciente quer montar, ele pagou, e ele quer montar o aparelho inferior já no outro mês, né? Então, muitas vezes, isso aí acaba atrapalhando e, em algumas situações, é necessário que se faça uma escolha certa do início do tratamento com esse arco inferior. Nesse aqui, eu optei por... Tá passando um pequeno feixe de luz aí, pessoal, mas não está atrapalhando, não, né? Não, não, tá ótimo. Pode ir. Então, eu optei por segurar mais um pouco, desenvolver mais o arco superior. Então, desenvolvendo esse arco superior, veja que o arco superior bem mais trabalhado, a gente já consegue ver uma certa simetria na linha dos caninos. Se você ligar a lingual de um canino para o outro, né? A gente já consegue notar uma certa simetria. E aí a gente foi trabalhar agora no arco inferior. Eu vou segurar aqui. Isso aqui é um detalhe muito importante também, viu? Dentro das funções do sistema, né, estomatognático, do órgão mastigatório, uma das funções que a gente tem que estar muito atento é a deglutição. Muitos pacientes têm esse freio lingual baixo, curto, e ao deglutir, eles não pressionam o palato com a língua. Isso leva a uma atresia de palato, né? E o arco superior não se desenvolve. É importantíssimo que a gente faça na nossa anamnese esse exame, peça para o paciente apontar a língua para cima, e se a língua ficar naquele formato tipo um coração, a gente tem que pedir, né, a cirurgia desse freio lingual. Então, essa é uma dica bem legal, né? Isso aí eu já vi muito, em muitos casos, por exemplo, de Daniela Storino, a gente ter a atenção nesse freio lingual. E vejam as fotos iniciais do paciente, 6 meses depois eu já tinha overjet, né? Então, para se corrigir classe 2, eu tenho que ter overjet, a mandíbula precisa de overjet para se posicionar anteriormente. São pacientes que apresentam a compressão articular, são pacientes que querem exercer o movimento anterior natural da mandíbula, mas são pacientes que estão trancados e necessitam de ganhos transversais e também anteroposteriores. Então, o overjet é importantíssimo para corrigir esse tipo de caso.
fomos desenvolvendo os arcos, desenvolvendo, e aí isso é outra artefato, outra artifício que a gente usa muito, são os elásticos True the Bite, né, que são aqueles elásticos intermaxilares que eles cruzam do arco superior para o inferior, quando eu quero expandir mais o arco inferior, então eu tenho usado muito também esse recurso aqui, True the Bite. Percebam a diferença anatômica entre os 4 incisivos do paciente, então é um caso chato para colar, né, mas a gente tenta buscar aí uma posição mais mediana. Observem que esse paciente tinha essa sobremordida ainda e eu poderia ter entrado com um arco base ou com algum artifício aí nessa fase, mas eu acabei não entrando porque eu levei os levantes de mordida para a região anterior, né, Rodrigo? Então foi nessa fase que eu comecei a migrar os levantes de mordida para a região anterior, porque isso já geraria um próprio efeito intrusivo. Então, isso aqui foi um dos últimos meses que ele ficou só com os levantes. Veja esse arco muito mais bem desenvolvido, né? Você imagina só se eu tivesse feito 2 extrações de premolares, o quanto que esse arco teria ficado contraído. E sistema autoligável, bioadaptação desse maxilar junto com o arco de Mulligan, né? E se você consegue observar aí, a gente não vê vestibularizações exacerbadas como se fala em relação à bioadaptação. Muitos profissionais falam, eu não gosto da bioadaptação porque vestibulariza muito, né? E se você trabalha sempre com forças leves, controlando o que você está fazendo, eu particularmente não tenho observado isso nos meus casos. E aquilo que eu falei, ó, elástico True the Bite, continuamos usando, aí passamos a usar os levantes para a região anterior, isso aí ia ajudar a planificar a curva de SP, e foi nessa fase que o tratamento desse paciente se desenvolveu muito. Se você olhar o lado esquerdo dele, né, o canino praticamente foi para a classe 1. Mas do lado direito, não. Continuou em classe 2. E aí, nessa hora que eu liguei o radar, porque o arco superior já estava mais homogêneo, mais bem posicionado, né? Olha só o tamanho dos levantes, às vezes acontece, levantes gigantescos, né? Esse cara, ele é professor, ele é palestrante, biólogo, né? O cara trabalha com biologia molecular. Ele falou, poxa, isso aqui tá me atrapalhando. Eu falei, segura até onde der. Segura até onde der. Então, fomos trabalhando o arco inferior e eu falei para ele, cara, agora não dá. Né? Desculpa, não é que não dá. Ele fez a cirurgia do freio e precisou refazer, porque creio que na primeira vez que ele fez, não removeram o suficiente. Falei, ó, quando você põe a língua para cima, ainda está formando um coraçãozinho aí na sua língua, cara. Você vai ter que dar um jeito nisso. Então, solicitei. Ele fez definitivamente isso aqui, né? Fez essa incisão e suturou e posicionou a língua corretamente. E aí fomos desenvolvendo o arco. Veja que arco bonito está nesse lado esquerdo, mas o lado direito continua em classe 2. E aí a gente vai ver que já conseguimos diminuir o levante de mordida, o arco inferior com apinhamento já bem corrigido. Felipe, oi. Vou te fazer 2 perguntas, porque assim, fizeram 2 perguntas aqui exatamente no contexto que você está, para a gente não passar e depois eu ter que voltar a pergunta. Ó, uma das perguntas que fizeram aqui, esse arco de Mulligan, não sei se se escreve assim, tá? É confeccionado pelo ortodontista ou você compra em algum local? Então, legal falar como que você faz, qual arco que você faz, o Mulligan, porque para a gente que usa, inclusive nós fizemos o curso juntos, né, em São Paulo, lá quando o Coral trouxe o Velasquez, né, da Roberto Velasquez, da Colômbia. Exatamente, nós fizemos o curso com ele lá, vimos, pelo menos eu vi pela primeira vez o arco de Mulligan lá, eu fiz o arco de Mulligan lá, e desde então, eu particularmente quase não uso mais elástico de mordida cruzada, eu uso tudo o arco de Mulligan, acho fantástico, não depender do paciente. Então estou perguntando, se é comprado, se você faz, qual arco que você faz, então se você puder passar.
O arco de Mulligan, originalmente, em 1979, era confeccionado de aço 08 ou aço 09. Com o avanço das ligas metálicas, né, ele passou a ser usado em TMA e hoje a gente já dispõe do Gunmetal, né? O Gunmetal, que é considerada a liga mais inteligente de todas as ligas metálicas utilizadas na ortodontia. É o próprio ortodontista quem faz, é um fio super fácil, você precisa de um segmento de fio, onde em uma ponta você faz uma dobra gota, né? Tipo um loopzinho. Na outra ponta você faz outro loopzinho, você dobra aquele gunmetal e você prende aquela gota no arco principal, né? Então, por exemplo, se você usa TMA, você contorna esse arco, você deixa ele meio arqueado e você vai medir a força, ele vai estar te dando ali 120, 150, 180 gramas de força. O legal do gunmetal, Rodrigo, é que você entra com ele reto. Você entra com ele reto. Você prende numa extremidade, faz a contorção, prende do outro lado, e quando você vai medir com o dinamômetro, ele está dando 120 gramas de força, 150, entrando reto. Então, o gunmetal é sensacional. Eu acho que vai ser um dos materiais aí mais debatidos dessa década 20 agora, desse novo século. Vai ser a utilização do gunmetal, tanto como fio de alinhamento e nivelamento, como para alças e demais arcos e acessórios ortodônticos. Então, não compra. É você quem faz a partir de um fio de rolo ou vareta 08 ou 09. Pode ser TMA ou gunmetal. O aço eu já não indico tanto, porque o aço, né, o módulo de Young dele é muito complicado para o movimento que a gente quer. E já que a gente tem pelo menos o TMA, não justifica, na minha opinião, tá fazendo com aço. O Gunmetal você tem comprado do Coral? O Gunmetal, eu fiz 2 compras, né? Eu fiz uma compra com o Coral, ele vende por metro, não lembro o valor. E eu fiz uma compra também com um colega em Campinas, a partir da Ortovogue, né? Então são, acho que num congresso, se eu não me engano, alguma coisa assim. Tá. E você compra em rolo ou compra ele aquele pré-contornado? Rolo, é em rolo. Ele Rolo, vem em rolo. tá. É. Perfeito. Mas Eu tô fazendo essas o perguntas porque Coral, eu acho que ele... é dúvida de muitos aí. É, Deixa eu ver se tem mais o alguma pergunta Coral, aqui. ele tá vendendo em todo o congresso, ele tá lá, ele tem os grupos de WhatsApp dele, então o Coral, ele tem vendido bastante. Agora, assim, é um fio que ele varia conforme o Sim. câmbio, né? Então, eu não sei nem te falar quanto é que tá custando isso agora, porque eu comprei, acho Ele que 1,5 m, e isso aí rende muito. e é aquele assim, na verdade ele não é um fio barato, mas ele é um fio muito bom que vale o preço. Então, o que você faz aí com ele, dificilmente você vai conseguir fazer com outro material. Então, não é um fio tão em conta assim, mas vale muito utilizar. Eu fiz um cálculo aqui, Milani, cada fio, cada mulligan sairia entre 70 e 80 reais. Então, vamos pôr 80, né? Poxa, você manda um Sim, expansor para um laboratório, quanto é que o cara cobra no expansor? sai Né? bem mais Então, caro. Sim, pois é. sim. Precisa fazer alguma dobra? Não, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui que eu vi. Ah, esse daí pode ser unilateral para descruzar mordida cruzada unilateral? O mulligan É, pode sim, assim, você tem que saber que fisicamente toda ação gera uma reação, né? E como é um fio só, você pode usar para descruzar uma mordida unilateral, sim. E aí você vai dispor de ancoragem através de elásticos no arco oposto. E lembrando, sempre que você tem uma mordida cruzada, né, isso os artigos mostram, a revisão de literatura mostra, sempre que você tem uma mordida cruzada, quando você aplica um sistema de forças, mesmo que bilateral, o lado cruzado é o lado que mais sofre o efeito, né? Então, por mais que a mordida seja unilateral, você aplica ele bilateral e você usa o ancoragem, por exemplo, para minimizar o lado oposto.
Tem uma pergunta aqui que fizeram, se não tem perigo, se não é melhor você colocar o levante no 7 ao invés do 6 para não ter extrusão, para não ter perigo de extrusão do segundo molar. Essa pergunta é Pois? bacana porque a extrusão de segundo molar é justamente o que eu quero numa classe 2, Sim, né? perfeito. Se você for É, é, observar, se você observar os pacientes que têm uma classe 2, né, conforme o plano oclusal posterior, né, muito bem descrito já em vários artigos no American Journal, na Crânio, em várias revistas, né, Sadal Sato e Rudolf Slavicek já mostraram que pacientes que têm essa classe 2 são pacientes que têm o plano oclusal posterior inclinado. São pacientes que a gente justamente tem que desenvolver o vertical posterior, né? Para que essa mandíbula tenha um giro no sentido anti-horário. Então, usar o levante de mordida no primeiro molar é estrategicamente para favorecer justamente a extrusão do segundo molar e eu poder, assim, planificar o plano oclusal posterior do paciente. perfeito. O Alberto que está perguntando, mas é o controle de extrusão? Não entendi a pergunta. Não, o controle de extrusão ele é feito pela função, né? Sim. Então, se os dentes vão extruindo e entram em contato funcional, né? A partir dali eles não vão. O paciente tem uma força mastigatória, uma musculatura muito forte, ele não vai permitir que dentes que foram intruídos, digamos assim, a vida toda, extruam e sustentem as forças mastigatórias, né? Eu acho, Felipe, que assim, até fazendo um complemento, acho que como a grande maioria, por exemplo, a escola que é humilde de ortodontia, tinha um medo muito grande de destruir segundo molar, que aí se perdia o caso, tudo. Mas o que tem que entender aí é que essa filosofia que o Felipe está passando é uma filosofia de um paciente classe 2 que ele trabalha com a extrusão. Então, na verdade, muita gente tem medo de extrusão de segundo molar, mas na verdade o caso aí, para você corrigir a classe 2, você vai extruir. Então é uma mecânica não convencional, não é aquela mecânica que a gente aprendeu, que nem você falou, da especialização hoje que vocês dão aí. É, é uma especialização fantástica que vocês estão dando aí em Natal. Por quê? Porque vocês estão dando, vocês já estão entrando com uma filosofia que é completamente diferente, vocês estão entrando já com os dispositivos e coisa que nas especializações normalmente não se tinha. Eu, na especialização, quando eu fiz, era difícil você fazer, tipo, era tratamento assim, paciente classe 2 trai pré. Então, na especialização fui treinado, tanto é que eu olho as fotos que eu fiz da especialização, eu falo, nossa, se eu queria ter esse paciente hoje, porque eu trataria ele completamente diferente, eu trataria sem extração, para a face dele ficaria muito melhor, eu não usaria um monte de aparelho que eu usei. Então, na verdade, essa mudança da ortodontia com os dispositivos e com essa filosofia diferente de tratamento, que nem a Estorino também, que você falou da Estorino, ela deu a aula aqui, foi fantástico. Ela mostrou muito isso que você está falando, porque ela falou de tratamento de classe 2 hiperdivergente. Ou seja, ela mostrou o que ela faz, como que ela faz o tratamento de classe 2. Então, é uma outra filosofia de tratamento. Então, é um outro conhecimento. É uma mecânica diferente do padrão que nós estamos acostumados, né? É, é aquilo que o professor Suzuki fala, né? Existem três grandes escolas de ortodontia no mundo, né? A americana, que é que o Brasil mais se baseia, a escola europeia e a escola oriental, né? Então, Exatamente. a ortodontia é grande como o mundo todo e às vezes a gente não pode ficar preso a um determinado paradigma que veio de apenas um grupo, né, de professores. A ciência está aí, a gente vê artigos falando de várias formas de abordar a ortodontia, né? O legal é isso, é que a ciência está aí para nos ajudar. Exatamente. E nós fazemos uma É, mescla aí das técnicas. é, E você trata o paciente, você tratou o paciente, né, de várias formas. Na verdade, até esse desafio é colocar diversas formas de se tratar e cada um está mostrando uma forma. Isso que é o mais interessante. Então você chega no final, você une tudo isso daí. Tanto é que a gente estava conversando ontem.
Eu acho que isso que nós estamos fazendo, eu acho que foi o maior encontro de professores de ancoragem esquelética online até hoje. Pelo menos eu não conheço nenhum outro que teve online 19 dias com 19 professores diferentes assim, com 19 ideias diferentes. Então a ideia é você divulgar realmente diversas formas para que a pessoa saiba que não existe uma forma de tratar só. Existem várias formas. Eu posso ter uma ideia, você pode ter outra, outro professor pode ter outra. Então, são várias formas de tratar o mesmo tipo de maloclusão. Essa é a ideia desse desafio. E é isso que você está mostrando também. Outra forma de se tratar outro tipo de maloclusão. E aí talvez chegue uma pergunta e fala assim, poxa, mas é o desafio ancoragem, que horas é que a gente vai ver esse parafuso aí, né? Então, quando ele chegou nessa fase aqui, Milani, o próprio paciente falou, ó, Felipe, esse lado aqui, cara, tá lindo. Agora esse aqui eu vejo que não encaixa. E agora, o que é que a gente vai fazer, né? Então, foi quando eu tracei as linhas médias desse paciente, porque antes não dava para traçar, porque estava muito bagunçado essa região anterior, né? E eu vi que a linha média inferior estava correta. O desvio era pela linha média superior, né? E outra coisa que eu percebi também foi a discrepância dentária. O paciente tinha dentes em uma proporção irregular. Então eu já falei para ele, ó, você vai fazer estética também. Esse seu 12 é muito conoide. Ele é completamente diferente do 22. E aí, não sei se o doutor Túlio está aqui na sala, né? Nosso ortodontista e trabalha com estética também. A gente está acompanhando esse paciente, mas pela foto, consegue se ver aí claramente o quanto que essa linha média dele superior estava desviada, né? Eu falei, ó, é agora que entra o mini implante. E o cara é extremamente colaborador. Ele falou, vamos lá, eu quero que você faça meu caso e fique o melhor possível. Então instalamos ali o DAT Steel, né? Começamos a fazer uma puxada leve inicialmente, né? Eu faço sempre as puxadas assim que eu instalo. Tem profissionais que esperam alguns dias. Eu normalmente eu puxo logo no início. Força leve, trabalhando sempre com forças leves. Essa puxada, ela pode ser no canino, ela pode ser no pré-molar, no primeiro pré também. Pode usar mini placa? Pode, mas o meu dispositivo em ancoragem são os mini implantes, né? Com a mini placa você poderia fazer também essa puxada. Felipe, E complementando oi, aí, você colocou sim, agora o dispositivo, né? O Márcio sim. Almeida está te perguntando aqui, ó. Felipe, por que você já não entrou com o IZC desde o início da mecânica e está entrando só agora, nessa fase? Porque excelente pergunta, Márcio. Na verdade, porque eu queria ver, né? Eu queria medir o quanto que essa classe 2 ia se manter após eu desenvolver os arcos. Porque perceba que o lado esquerdo dele não era classe 2, né? O lado esquerdo não era classe... desculpe, era classe 2 e não ficou classe 2. O próprio avanço da mandíbula autocorrigiu isso. E aí eu fiquei pensando o seguinte, vamos ver o seguinte, se eu desenvolvo o arco superior, eu destravo essa mandíbula, eu vou ver até onde essa mandíbula vai, né? Eu vou ver até onde essa mandíbula vai só pelo desenvolvimento dos arcos, já que eu não fiz, por exemplo, uma axiografia, né? Eu não tinha uma posição espacial desse côndilo, do côndilo, uma posição dinâmica. Né? Então eu digo, não, vamos pela função. Eu vou destravar essa mandíbula e vamos ver até onde ela vai. Poderia sim ter iniciado, com certeza, inclusive de ambos os lados. Mas o legal desse caso é que no lado esquerdo, que eu estou vendo aqui o meu computador aqui, ó, do lado esquerdo da tela aqui, ó, só, ele acabou corrigindo com o próprio movimento de avanço mandibular natural, né, pela descompressão, a própria descompressão articular desse caso. Eu estou falando tudo isso, mas eu não fiz o diagnóstico da ATM deles, viu, pessoal? São os conceitos que eu tento pegar aqui com um professor, com outro e aplicar, mas a gente sabe que o diagnóstico ortodôntico nesses casos, com recursos, seja com axiografia, tomografia ou eletromiografia, a gente pode ter um diagnóstico muito mais preciso de casos como esse.
Mas poderia sim, Márcio, poderia sim ter entrado com isso desde o começo, desde o começo. É porque eu paguei para ver até onde a mandíbula iria, né? Eu paguei para ver. Mas obrigado pela intervenção, professor. Então, fizemos isso aí, e aí fomos movimentando, e aí é questão de paciência, né? Uma das coisas que eu aprendi com o professor Suzuki é que esse movimento em massa é como um trem. O trem começa devagarzinho, e vai pegando velocidade, e aí, com paciência, a gente vai se desenvolvendo. Pode usar elástico, pode usar mola, né? Eu gosto muito de elástico porque machuca menos o paciente. Tem aquelas ligaduras siliconadas também. Eu ainda não tive a oportunidade de usar, mas próxima vez que for a um congresso ou tiver aí por São Paulo, vou tentar comprar aquilo ali. Mas eu uso esse elástico, que é um elástico com o rótulo verde da Orthoclassic. Eu acho que é o que você usa também. Sim. Então fomos movimentando, percebam que com poucos meses essa linha média já estava melhor. Fomos movimentando, e aí em dezembro agora, Milani, olha só onde esse canino foi, cara. Como é que você iria corrigir isso sem dispositivo de ancoragem temporária? Então o canino foi, o paciente ciente do diastema, ele sabe que ele vai ter que fazer um recontorno estético. Fomos trabalhando, né, essa linha média dele bem melhor já, e o lado esquerdo lá estável, né? Onde a mandíbula avançou, o lado esquerdo estabilizou. Janeiro agora, isso uns 15 dias antes de eu viajar para o Peru, onde eu apresentei esse caso para os colegas, fomos trabalhando, né? Foi melhorando essa linha média. 6/2, o dia que inauguramos a nossa escola, né? Eu fui agraciado, porque olha só o quanto que o caso ficou bacaninha, e nesse dia, Túlio começou a fazer a estética do paciente, uma estética provisória, né? Então já fez o recontorno do lateral, e aí a gente foi melhorando o aspecto estético desse caso. Mas olha que arco superior bonito esse caso ficou. E aí teve um esquema, eu acabei tendo que remover os levantes anteriores, porque, como eu falei, esse cara é pesquisador, é palestrante, ele falou que estava atrapalhando as palestras dele. Falei, tudo bem, não é o mais indicado, mas vamos voltar para o primeiro molar, que na verdade eu nem cheguei a mover, ficou aí durante todo o tratamento. Olha o arco inferior bem mais bonito. Fevereiro de 2018, 2 anos depois, né? Observe que era um caso extremamente favorável para a extração de um pré. Como eu falei, eu não sou extracionista, eu sou extremamente conservador. E no lado direito da tela, olha só o quanto que a gente conseguiu desenvolver esse arco. Um arco muito mais bonito, né? Um arco muito mais conformado, e o paciente extremamente satisfeito, Milano. Nossa, muito bonito o caso, Felipe. E a foto inicial, a foto quando eu consegui overjet, e a foto que eu tirei essa semana quando eu fui atender a urgência do cara no consultório. E olha só o quanto que eu tive sorte. Devido ao coronavírus, ele fez a barba. Mas não foi só devido ao coronavírus. Ele se sente mais seguro hoje, né? Esteticamente, ele considera o sorriso mais agradável, e ele acha que depois nem vai usar barba mais. Então, o Fantástico. legal é isso, é promover função, promover estética e promover bem-estar ao paciente, né? Fantástico. Felipe, ó, vou te mandar umas perguntas aqui, ó, do professor Edson Elipronte. Abraço, Edson. Domingão aí também, hein? Ó, mais um professor aí, outra fera. Você fez montagem de modelos em articulador para posteriormente fazer, deve ser axiografia. Não, eu não fiz, eu nem fiz montagem de modelo, Edson, nem fiz axiografia nesse caso. Né? Como eu falo, eu moro um pouco distante dos grandes centros, né? Natal fica 3.000 quilômetros de São Paulo, e aqui na região a gente não tem recursos tão avançados assim. Então, para esse caso, eu usei conceitos, né, da filosofia, que eu acredito. Né? Eu não sigo filosofias, eu sigo conceitos de filosofias. E dentro dos conceitos eu apliquei e
a gente conseguiu obter esse resultado aí, mas eu não fiz axiografia nesse caso. Tem mais perguntas aqui, eu só não estou conseguindo fechar aqui. Hoje, talvez eu tivesse feito um setup digital, teria escaneado e feito um setup digital, né? Mas na época eu também não tinha scanner, né? Eu tenho já. Tem outra pergunta aqui. Qual o arco que utiliza para distalizar o canino? Nesse caso aqui foi inicialmente o 16 por 22 de aço, acero, acho que é espanhol. Sim. 16 por 22 acero, e depois foi o 17 por 25 acero. Professor Edson, de qualquer forma, parabéns pelo caso. Ó. Muito Tá obrigado, realmente professor. muito bonito. Muito obrigado. Quando puxar nos caninos. Ah, quando puxar nos caninos ou nos prés? Nos caninos corre risco de alterar o. Deve ser plano oclusal. Não tem o complemento da pergunta. Você consegue ver o complemento? Consigo. Esse cara que fez a pergunta aí é inteligente, é o Bruno. Bruno de Brasília, Bruno Botelho, figuraça. Fez mestrado comigo. Bruno, inicialmente, né, a primeira coisa que a gente tem que tentar é fazer com que o mini implante ele fique próximo, né, à linha do tubo ou dos brackets, né? Então isso é uma coisa que eu sempre tento deixar o mini implante próximo à área do tubo. Isso já vai diminuir os efeitos colaterais da inclinação do plano oclusal. Uma outra coisa que eu faço é iniciar puxando a partir do primeiro premolar, porque o primeiro premolar ele está mais próximo ao centro de resistência da maxila, né? Então, como é um movimento em massa, né, e aí a gente vai calcular, fazer aquele cálculo lá de forças por dente, 40, 50 gramas de força por cada dente, normalmente é o que eu tenho utilizado. Normalmente eu inicio fazendo essa puxada a partir do primeiro molar. Depois, aí eu inicio no canino. O legal é que, como o movimento é em massa, a gente vê que pelas fibras, né, transeptais, o canino acaba indo um pouquinho junto também. Eu percebi muito isso já. Não sei se você já viu isso, Rodrigo. Sim, sim. Você puxa o pré e o canino abre um diastemazinho entre o lateral, né? Mas Queria ver se até excelente tinha uma. pergunta, Brunão. Tem mais pergunta aqui. Você costuma setorizar a força? Para... Normalmente eu faço o cálculo por unidade dental, né? Como ele é um movimento em massa, eu tenho trabalhado nessa faixa aí dos 40, 50 gramas de força por dente. Então, se eu vou, por exemplo, tracionar aí os dois prés e os dois molares, né, fazer a puxada a partir deles, eu emprego aí entre 160 e 200 gramas de força. Luciara, qual a resina ideal para fazer levante? Luciara, o pessoal tem usado uma tríade gel, né? O pessoal usa muito a tríade gel, o pessoal do meu mestrado usa muito a tríade gel. Eu uso a da FGM mesmo, a Orthobite, né? Para fazer levantes posteriores na cor azul. E na região anterior, eu uso uma resina também da FGM, chama Liz, uma resina bem barata, né? E tenho obtido sucesso nos meus tratamentos, né? Mas muitos colegas meus usam esse Triad Gel, né? Achar uma resina mais soft, mais macia, né? E como eu faço uma lâmina de levantamento bem pequena e plana, eu tenho usado a Orthobite da FGM. Eu uso também aquela da Reliance. A azul da Reliance é boa. É um cimento para banda. Ele é um Sim, pouquinho mais soft. É legal essa resina. sim. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta aqui, ó. Seria viável ou interessante finalizar esse caso com twin block? Não, eu não vejo necessidade de aplicar um twin block nesse caso, sabe? O paciente tinha tanta compressão articular, ele
ele tinha tanta vontade de não ser classe 2 que, inclusive, ele está um bom tempo sem usar elástico classe 2 já. Que quando você solta essa mandíbula, é igual o cachorro que está preso em casa, né, há muitos dias, quando você abre a porta, ele sai correndo, né? Então, eu não vejo necessidade de finalizar com um twin block esse caso. Acho que, funcionalmente, essa mandíbula ela se posiciona mais anteriormente. Perfeito. Aí aqui, Milani, ó, Em termos de pergunta aqui, acabou, tá? tá. O caso inicial, final, essa foto foi dessa semana, né? Então a gente vai agora trabalhar os espaços para fazer a estética. Peço desculpa a você pelo caso não estar pronto, mas eu acho que é a ideia da coisa, né? Nessa fase agora todo mundo já sabe o que fazer, né? Pequenos ajustes de finalização, melhorar a intercuspidação, esse tipo de coisa, mas eu acho que o que a gente tinha a fazer nesse caso foi feito e agora trabalhar as molas, organizar esses espaços entre incisivos para Túlio fazer a estética dele, né? E aí, alguns já tirando foto, o paciente bem mais tranquilo para tirar fotos, bem mais confiante, né? Esse caso do Diego Medeiros, a gente vai agora trabalhar para fazer a finalização estética, né? Tem uma pergunta boa aqui, ó, do Breno. A correção da curva de espelho inferior se deu apenas com a evolução do fio? Não, com a evolução do fio e com o levante de mordida anterior, né? Sim. Quando o levante de mordida ele esteve nos incisivos mediais, né? Houve a correção dessa curva de espelho. E poderia ter sido sobrecorrigido, inclusive. Eu poderia ter entrado com outro arco, como eu falei, com arco base ou algum outro tipo de arco acessório aí para melhorar isso. Mas é que eu tenho uma veia muito forte para arco reto, cara. Impressionante, é da minha formação. Tem uma outra pergunta aqui. Inclusive, eu vi que você está com bracket estético, é o New Evolution, esse daí? Esse é o bracket do Dr. Vicente, Dr. Cláudio, esse é o New Evolution. Muito bom, muito bom. Inclusive, está com 2 anos de tratamento, não alterou a cor, né? Bracket muito bom, pessoal. Quem puder usar, a gente recomenda muito esse bracket. Se eu precisar de torque anterior, o bracket estético faz essa leitura? Se a gente for olhar os artigos e a ciência, né, a gente vai observar que realmente os brackets metálicos eles são melhores, né? Eles são melhores para esse tipo de movimento. Mas nós temos muitos casos aqui, tanto eu quanto o Janildes, inclusive casos tratados com a filosofia Sato, né, Sato-Slavchek, usando esses conceitos, onde a gente fez alças e precisou aplicar torque, e a gente conseguiu sim ter a leitura de torque. Mas é preciso saber que a ciência mostra que os brackets metálicos se comportam melhor na leitura de torque. Perfeito. Felipe, você estava falando da movimentação, né? Quando você começa a distalizar, o outro dente vem junto. Vou te mostrar uma foto, eu estava até procurando aqui. Ó, é isso aqui, né, que você está falando, ó. Sim, Olha lá, ó. perfeito, isso aí, ó. Olha o canino no meio, lateral, distalizando o pré, lá no IZC, né? E olha o canino no meio do caminho. Olha o lateral de diastema abriu, entre canino e pré. Então, só para exemplificar isso aí que você estava falando, porque na hora que você falou, eu falei, nossa, tem uma foto muito interessante, que eu fiz justamente por causa disso. Bem, Felipe, vamos lá, pode continuar, fica à vontade nos casos. Se tiver tiver perguntas que nem a gente fez agora, acho que foi interessante, né? Porque você já responde mostrando no caso. Então, Vamos falar fica à um pouquinho vontade. agora de buccal shelf, porque eu gosto até mais de buccal shelf do que de AZC. Porque buccal shelf eu quase nunca perco o parafuso, né? São poucos os casos. E são casos onde muitas vezes os pacientes vão ou iriam para a cirurgia e a gente acaba conseguindo compensar esses casos, né? Então, relembrar para o pessoal sobre buccal shelf, né? Buccal shelf, a gente tem que saber que a margem óssea vai aumentando de anterior para posterior, mas já a gengiva inserida é o contrário, ela aumenta de posterior para anterior. E esse buccal shelf, ele não necessariamente ele precisa
ser instalado na gengiva inserida. Você pode instalar um pouco mais abaixo, né? E aí você vai conseguir ter resultados. Às vezes os pacientes têm uma faixa de gengiva inserida muito curta, né? E você instala um pouquinho mais abaixo ali, a mucosa acaba agarrando um pouquinho, mas você vai soltando e você consegue sim ter resultados excelentes, né? E aí, quando você tem menos roscas e mais transmucoso, ainda fica melhor para esse tipo de instalação, como você falou no começo. Então, normalmente aplica-se também entre o 6 e o 7, mas vai muito da palpação. Quando o paciente é muito classe 3, esse ponto vai bem mais lá para trás, certo? E lembrar que são dispositivos que ficam fora das raízes, né? Tá em todos os trabalhos de Chang que didaticamente tem mostrado isso. Eu gosto muito, cara, disso aqui, que é a musculação do dia, né? Já faço uma forcinha ali e diferente do IZC, ele não precisa fazer curva. Você entra aí com 20, 30 graus, ele já vai ficar num posicionamento bem bacana. E vê aí o quanto que ele entra fácil. Muitas vezes eu gosto só, Rodrigo, de fazer uma perfuraçãozinha prévia só para ele entrar mais tranquilo. Mas depois, o parafuso aí de vocês, principalmente essa última geração, ele está entrando extremamente cortante. Que ele dá... Ele foi modificado há mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, para a ponta ela ter uma resistência maior e um corte maior. Então, a própria ponta dele, se você colocar e pressionar contra o osso, já serve como lança. Você não precisa nem necessidade de ter lança. Olha a Até estabilidade primária aí, ó. Você viu? perfeito. Eu acho que a gente tem até a imagem de um buccal shelf aí nos slides que eu te mandei. Deixa eu ver aqui. Então, instalado o buccal shelf, eu acho bacana demais, porque eu me preocupo muito menos com as raízes do que o próprio IVC. E tá aí, ó. Buccal Perfeito. shelf instalado, tranquilo. Eu acho bem legal de fazer esse tipo de parafuso aí, de aplicar esse tipo de parafuso no paciente. E aqui está minha paciente, Daisy, né? Daisy Lopes. Gosto muito dessa menina porque ela confiou no meu trabalho. E eu apresentei o plano de tratamento para ela. Agora, olha só que mandíbula, cara. Ela não queria fazer cirurgia, na verdade, até financeiramente para ela é inviável uma cirurgia ortognática, né? A gente sabe que tem a universidade aqui, mas não é tão fácil, né? O pessoal conseguir. A paciente com um corpo mandibular muito aumentado em relação ao ramo. E eu já tinha tratado a irmã dela também. A irmã dela eu consegui compensar só com elásticos, né? Não precisei nem de DATs. E fomos tratando esse caso, né? Obrigatoriamente remoção dos terceiros molares, como eu falei para você. Acho que 99% dos meus casos eu só toco após a remoção dos terceiros molares. Então solicitei para esse caso aqui, porque por ser uma paciente classe 3, né? A gente ia precisar desse espaço posterior. Então, não é um caso... Eu vou mostrar até para vocês que eu dei uma escorregada grande nesse caso aqui. E esse caso me ensinou muito, né? Mas é um caso perigoso, cara. É um caso perigoso. Maxila, mandíbula. Iniciamos. Esse caso aqui eu tratei com um bracket alemão da Foresta Dente. Acho que você conhece. Esses brackets eu tenho desde 2011. Quando eu fiz meu primeiro credenciamento autoligado em Las Vegas com a equipe de Cláudio, Vicente, que a gente comprou algumas bocas, e aí eu deixo para alguns casos lá na clínica, né? Essa paciente eu decidi optar com esse caso aqui. A prescrição dele é Holt. E aí fizemos o levante, e observe que aí nesse caso, por ela ser uma paciente classe 3, eu já incluo o levante no segundo molar, porque aí, Rodrigo, nesse caso aqui, justamente eu não posso ter a extrusão desses segundos molares. Atrapalharia o meu caso.
Então fizemos o levante até o último molar, passando. Fomos desenvolvendo, colei o inferior, e aí eu fiz um arco de expansão no superior também, para desenvolver esse arco superior. E eu acho que foi aqui onde eu dei uma escorregada, né? A minha primeira escorregada nesse caso foi ter incluído esses incisivos, cara. Eu podia ter, sei lá, trabalhado uma mola, ter distalizado logo esses dentes inferiores antes de trabalhar isso aí. Mas vamos lá, né? A gente apresenta erros e acertos, né? Como eu falei para você, não sou um eterno aprendiz e aprendo muito sempre quando eu faço alguma coisa que eu não considero a mais viável. Então fomos desenvolvendo o arco superior, desenvolvendo o inferior também. E aqui, cara, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui para vocês. Peraí. Aqui, ó, foi onde eu dei a escorregada, foi quando eu incluí o canino na mecânica. Tá vendo aí? Porque ao incluir esses caninos, eu acabei projetando demais, cara. Projetando. Olha só onde foi parar os dentes anteriores. E aí eu tenho uma história para contar, porque na época a gente tinha uma turma aqui, que era uma turma que a gente chama de ortocoaching, né? O orto avançado, que é para colegas profissionais aqui da especialidade que já fizeram o curso, mas querem ter esses conceitos. O senhor de Fábio veio dar aula conosco. Aí eu falei assim, nossa, o negócio aqui foi longe, hein? Mas eu pensei o seguinte, eu não sei se eu conseguiria mostrar essa imagem a vocês, mas duas coisas. Primeiro que tem muitos artigos mostrando movimentos de Chang, né? Eu falei, poxa, eu vou ter que adotar aquela máxima, assim, se alguém fez, eu faço, né? É o único recurso que eu tenho agora, é isso. Ou auxiliar a paciente para uma cirurgia. Mas se Chang fez, eu vou tentar fazer. E outra coisa, em 2015, no centenário do American Journal, Eugene Roberts, Chang e toda a equipe, eles publicaram um estudo bem legal de elementos finitos, mostrando que nos movimentos com buccal shelf ocorre, além da distalização, ocorre muita verticalização. E eu vi aqui o seguinte, esses dentes estão extremamente inclinados para frente. Se eu verticalizar esses dentes, eu vou ganhar muito mais espaço nesse arco e vou conseguir tratar esse caso. Mas eu falei para a paciente, você confia em mim que vai dar certo, né? E aí eu falei para Janildo, falei para Túlio, falei, desafio feito, desafio aceito, né? Agora vamos ter que tratar e deixar essa paciente em condições minimamente aceitáveis, né? E aí foi quando a gente instalou em abril, há 2 anos atrás, né? Em abril de 2018, os buccal shelves. Observe aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais classe 3 o paciente, mais esse parafuso vai ficar lá para trás, né? Então, aqui ele ficou, inclusive, na região de segundo molar. E a paciente, ela tem uma abertura bucal limitada. Eu nem consegui fotografar esse caso aqui, cara. Então, acreditem, tem um buccal shelf aí, tem 2 buccal shelf. Ah, aqui dá para ver, ó. Deixa eu ver. Dá para ver ali. Tem um aqui e do outro lado ficou tão lá atrás que quase não dá para ver, né? Então instalamos o buccal shelf e, Rodrigo, essa imagem é assustadora, cara. Essa imagem é assustadora. Mas eu falei, vamos lá. Está publicado, artigo científico, se Chang conseguiu, eu vou tentar também. Existe o recurso da cirurgia, fomos tratando, né? E eu vou passar o bypass, né? Adiantando, porque aqui foi ativação de elástico, tá? Esse aqui eu acabei reinstalando, cara. Ela perdeu porque ela não conseguiu higienizar. Aí também depois que eu reinstalei, tá aí há quase 2 anos na boca dela. Julho, né? O mês de julho, aí você já sente um alívio no coração, vê o quanto que isso aí melhorou, né? E a paciente chega para você e fala: todo mundo na minha casa tá achando bonito isso. Todo mundo na minha casa tá achando bonito. Aí o seu coração vai começando a ficar aliviado. E nesse caso, eu fiz a puxada a partir de um gancho soldado. Esse era um fio 16 por 22 de aço. Eu soldei um gancho, eu estou puxando aqui a partir do gancho. Vocês conseguem ver aí, né? Uhum.
Então fomos trabalhando, julho, né? Ah, em julho eu acrescentei um mulligan também, porque quando a gente vai tracionando, você vê que o arco superior está hipodesenvolvido, está pouco desenvolvido, então trabalhei um mulligan também. Aí fomos tratando com elástico classe 3 curto, né? Por que curto? Porque eu não queria extrusão dos posteriores. E aí fomos tratando. E nessa fase aqui, Milani, foi onde eu pensei o seguinte: é um autoligado com prescrição de Ross, né? Eu tenho um diastema gigante aí para fechar. Veja que os caninos já estão se aproximando de uma classe 1. Para eu fechar isso aí, ou eu vou dar muito torque anterior, ou eu troco a prescrição. Então eu preferi trocar a prescrição. Qual era a prescrição que eu tinha disponível no momento para esse caso? Fui na dental aqui, que tem na minha rua, passei no caminho da clínica, comprei uma cartela de capelosa 2, né? Para você ver, estou tratando uma classe 3 com uma prescrição 2. Por quê? Porque, se eu não me engano, tem 7 graus, e essa vestibularização de 7 graus, né, vai servir de contra-torque, né? Para que esse dente não venha lingualizando tanto durante esse movimento. Então, a gente tem que conhecer as ferramentas que a gente está trabalhando. Então, para tratar uma classe 3, eu usei um Capelosa 2 aí nesse caso, da Morelli, né? Então, arranquei um bracket alemão autoligado, pus um Morelli e fomos aí conduzindo o caso. Então, em janeiro de 2019, ela se aproximando de um topo e já com sobrecorreção, inclusive aqui dos posteriores, e o coração vai ficando mais aliviado, começa a abrir diastemas, né? A gente vai ficando mais tranquilo. O arco superior bem desenvolvido, o arco inferior cheio de diastemas. Eu falei, agora que eu entro com elástico corrente aqui, para dar uma organizada na casa e ajudar a livrar essa paciente da mordida em topo. E perceba que o buccal shelf ainda estava lá. Certo? Então fomos tratando aqui. E aí, Rodrigão, veja o caso em abril de 2018 e janeiro de 2019. Esse é o caso que você sai do consultório na sexta-feira e vai direto na choperia fazer um happy hour porque você está feliz, que as coisas estão melhorando, né? Eu vou até puxar a orelha, que a galera aqui da clínica não gosta muito de happy hour, não. É para fazer happy hour sozinho, não dá, né? E aí, em junho de 2019, olha só que imagem sensacional, cara. Aí você vai pro chopp duplo. De tão feliz que você tá, porque você tinha uma paciente nessa condição, que aparece aí na sua tela, e você chega numa condição como essa. A gente pode até voltar o outro mesmo que era isso. Você tinha um paciente nessa condição e você chega nessa condição aqui. Aí você fala, Milani, como é que você chega nisso aqui sem ancoragem esquelética, cara? Entendeu? Como é que você chega sem ancoragem esquelética nesse caso? E a gente observa que muitas das discrepâncias também têm a ver com a discrepância dentária. Essa paciente tem dentes pequenos, dentes curtos, ela também vai para a estética, né? Junho de 2019, já abriu diastemas superiores. Observe aqui que eu fiz esse sistema de ativar o arco do autoligado aqui, com aquele efeito ômega lá atrás. Isso aqui vai ajudar a vestibularizar esses dentes superiores, abrindo mais o diastema. O inferior já bem fechado aí, cara. Olha só que imagem linda e tranquilizadora. E a paciente fala para você, doutor Felipe, minha família pediu para te agradecer porque todos estão notando a evolução do meu sorriso. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, a gente pediu para agradecer a você. Eu digo, não, a gente vai melhorar mais ainda. Mas veja o quanto que melhorou esse caso. Veja aí, abril de 2018, junho, ou seja, 14 meses depois, inacreditável que a gente consiga esse movimento. E a gente tem que lembrar, Rodrigo, que não é só movimento dentário, né? Como
Robert e Chang publicaram no American Journal, tem a questão também de você trabalhar plano oclusal e você destravar essa mordida para uma correção funcional também. E aí, fevereiro de 2020 agora, na semana que eu viajei para Ica, no Peru, olha só como estava o caso, exatamente esse que eu te mandei no slide. Poxa, a paciente falou, doutor, se quiser tirar agora, por mim, pode tirar, porque para mim já está bom demais aqui. Eu falei, de jeito nenhum, vamos até o final. Mas, poxa, quando eu fui nesse dia, uma semana antes de viajar para Ica, eu falei, vou viajar muito feliz e eu tenho certeza que meus amigos lá do Peru vão gostar desse caso aqui. E aí a gente foi fazer dobras de inset, offset, melhorar o torque, né? Já que a prescrição é rota, então tem algumas melhorias a fazer. Né? Quem trabalha com autoligado, não confunda com automático, não é piloto automático, requer mão do ortodontista sim, para finalizar alguns casos. Mas vejam aí o arco superior, o quanto está desenvolvido. Então, essa é a minha filosofia, Rodrigo, desenvolver arcos, né? Seja por qual filosofia, qual conceito eu vá seguir, mas eu acredito que esses arcos têm que ser desenvolvidos, né? E veja aí o inferior, cara. O que essa paciente se apresentava e o que ela está se apresentando agora. E essa imagem aí é bacana demais, porque chega a ser inacreditável e cai dentro daquela filosofia da programação neurolinguística, da confiança. Se alguém pode, eu posso. Certo? Se alguém pode, eu posso. Eu me espelhei, né, me inspirei no professor Chang, espero um dia até poder fazer outro curso com ele, já que a aula já vi 3, eu quero fazer um curso com ele também, e um dia ter a oportunidade de mostrar esse caso para ele. Porque Lindo a gente caso, sair dessas... A gente passar por uma situação como essa não foi fácil, mas, Rodrigo, quando você não está só, as coisas ficam muito mais fáceis, cara. A equipe passa confiança, os seus sócios, as pessoas acreditam em você. Você olha para o lado e vê sua secretária falando, olhando assim e na testa dela está escrito, você consegue? Isso é fantástico, cara. Isso é trabalho em equipe. Ninguém chega a nenhum canto sozinho, né? Certo. E aí agora, os detalhes finais, como eu falei, Túlio é meu assistente de assuntos estéticos na ortodontia, né? Como ele é ortodontista também, esses movimentos finais ele acaba fazendo muitos. E aí a gente vai fazer a estética dessa paciente e finalizar o caso, certo? Antes das perguntas, Rodrigo, eu queria só deixar aqui o meu Instagram. Quem gostou do que eu falei hoje, se achou válido, vai lá, me segue. Eu me prometi que a partir de agora eu ia publicar muito mais casos, eu vou usar minha rede social para mostrar um pouco do meu trabalho, né? Eu acho que acaba agregando. Isso aqui, deixa eu dar um zoom, são meus pais, meu sobrinho, minha cunhada, estou morrendo de saudade já, né? Coincidiu de eu pegar 2 anos de muita turbulência, ficar muito longe de casa, e quando eu decidi que eu ia ficar mais próximo à família, aí veio esse problema e eles estão isolados a 110 quilômetros, mas eu sei que a gente vai ter muitos... Esse aqui é meu irmão, é ortodontista também, com meu sobrinho. Essa aqui é a minha cidade, São Tomé, como eu falei, né? Cidade pequena. A minha outra cidade também, Jaçanã, que eu tenho familiares lá também, e eu acho que já vai completar 2 anos que eu fui lá, cara. Tô com saudade demais disso aí. Relembrar a infância. E essa aqui é a minha esposa, cara. Essa aqui é a minha esposa, ela é doutora em ciências da saúde, é bioquímica, trabalha com biologia molecular. E nessa fase está batendo de frente aí, tá na linha de frente, combatendo o coronavírus. E eu falo para vocês, não é brincadeira, cara. Deixa eu ver se ela tá aqui. Rapidão, peraí. Aí não, né? Tá com vergonha, eu acho. Acho que ela tá organizando as coisas. Então, essa é a minha esposa. Eu considero uma heroína, é uma menina jovem, ter assumido uma responsabilidade tão grande aqui no Laboratório Central do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Então, eu estou em quarentena,
porque eu só vejo ela pela noite, ela sai de casa às 6 da manhã, um pouquinho mais tarde às vezes, e chega 7, 8, 9, já teve de chegar de 10 da noite, fazendo os testes PCR para averiguar as pessoas que estão com coronavírus. Então eu faço essa homenagem a uma batalhadora, né, nessa frente de guerra que a gente está vivendo, e queria agradecer a todos vocês, os amigos da América Latina, né, os amigos brasileiros, os amigos da Europa que estão aqui também prestigiando, a todos vocês, Rodrigo. E eu não sei nem como descrever, cara, esse convite que eu recebi de Fábio, convite seu também, para estar compartilhando aqui, para estar participando em meio a tantas referências, tantos professores. Como eu falei, eu sou um aprendiz, cara. Eu sou um eterno aprendiz, não tenho ego nenhum. O pouco que eu sei, eu tenho o maior prazer em estar compartilhando com meus alunos, com meus amigos. E espero ter essa cabeça aberta de sempre saber que eu posso aprender, e posso melhorar e posso ajudar as outras pessoas também. Tá joia? Meu amigo, muito obrigado. Estou à sua disposição. Felipe, antes de abrir as perguntas, só te agradecer que realmente foi fantástico, que você mostrou aí esse último caso, na verdade os dois casos, muito bonitos, muito bem conduzidos, assim, a finalização, assim, fantástico, tá? Não tem nem como comentar, tá de parabéns, assim, pela didática, pelo formato, pelas fotos, pelo caso, por tudo, tá? E obrigado por ter aceito aí o convite do desafio, né? Então vamos lá, vamos abrir para as perguntas aqui. Ó, tem pergunta aqui do Vicente. Grande Vicente, abraço Vicente. Teve ontem lá no casa. Qual a sua preferência de estalizar apenas com elástico ou associa cursores ou cat levers? Eu, particularmente, professor, eu tenho começado os casos apenas com elásticos. Quando eu observo que isso não tem surtido efeito, aí eu lanço mão de um cantilever, porque como o DAT ele é extraalveolar, se eu faço um cantilever, né, na verdade eu posso ter vários pontos de puxada. E já teve até casos, Milani, que eu uso tubo conversível, porque eu vou e aplico uma mola, né? Eu deixo o fio, deixo o arco maior, e eu aplico uma mola entre os dois molares, né? Então eu uso um cursor, esse cursor vai distalizar o molar, a mola vai, o primeiro, né? Desculpa, a mola vai distalizar o segundo e o elástico ou a mola que eu estou usando vai fazer a tração dos outros dentes. Mas eu acredito muito, né, nos princípios do movimento em bloco do professor Hasegawa, né, descritos pelo professor Hasegawa no livro dele. Inicialmente, eu acredito no movimento em bloco. Quando eu vejo que para um paciente ou outro não está surtindo efeito, aí eu lanço mão de outros artifícios. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu vi que tem uma pergunta do. Opa! Tem uma pergunta do Cláudio aqui, ó. De Cláudio Figueiredo. Ah, nos dois casos, você usou wins? Quais que você usou? Qual o posicionamento? Cláudio, os wins, no primeiro caso eu usei eles passivos, né? Na verdade, passivos não. Ele travou o posicionamento ali dos incisivos superiores e ajudou na distalização daquele incisivo conoide. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá lá. Slide. Eu nunca consigo apresentar uma aula com pouco slide, cara. Impressionante. Não tem Então, como. nesse caso aqui, a gente até teve um pouco de ajuda quando a gente faz essa questão do arco com os wins, né? Quem não sabe o win é stop, né? A gente trava esse segmento, a gente no caso travou o segmento da esquerda, o segmento direito ele acabou distalizando um pouco com a ação dos elásticos, a bioadaptação com a e a força dos elásticos. Já nesse caso aqui, a gente usou os wins ou stops,
né? Para quem não conhece o termo, a gente usou na região posterior, deixa eu passar, aqui, ó, a gente usou aqui na região posterior, dando aquele efeito ômega. Então a gente põe o fio maior do que o perímetro do arco, né? E aí fica sobrando fio. Esse fio vai fazer com que haja ganhos transversais e anteriores também, que esse caso requeria. Então, excelente pergunta, Cláudio. Usei sim a funcionalidade dos stops ou wins. Não deixei eles simplesmente soltos no arco para o fio não ficar furando lá atrás. Ó, Fernando Manhãs, grande Fernando Manhãs, grande abraço aí, teve com a gente também, grande aula. Tá fazendo um comentário aqui. Esse caso aí é o exemplo de como a ancoragem esquelética aumentou os limites da ortodontia. Fantástico, Manhãs, é isso mesmo. Eu só tenho que agradecer pelo comentário, né? Porque o professor Fernando tem apresentado aí muitos casos com ancoragem esquelética e eu concordo plenamente com ele. É a expansão, né? A abertura de portas para novas soluções, né? Que é o título da minha aula, soluções com dispositivos de ancoragem. Obrigado pela participação, professor Fernando. Fernando, grande pessoa. A Vivi, ela tá fazendo algumas perguntas aqui, ó. Quanto tempo depois da remoção dos terceiros molares você instala bucal shelf? Você faz perfuração distal do segundo molar para acelerar a distalização no bucal shelf? Eu, eu inicio, né? Eu inicio a movimentação no outro dia, se for preciso, né? Tem gente que fala em 7 dias, né? Mas eu não. Normalmente é o tempo que o paciente faz a cirurgia do terceiro molar, com 7 dias. Vem tirar os pontos e aí eu já inicio a movimentação, né? Nossa, agora que eu vi, tem um monte de pergunta aqui. Vamos lá, estou à disposição de vocês. Temos seis Durante a me... minutos ainda. Vamos lá, agora que eu baixei aqui que eu vi que tinha pergunta. Durante a mecânica com bucal shelf, esse é o Breno que está perguntando, tá? Durante a mecânica com bucal shelf, quais os artifícios pode usar para controlar o torque anterior? Por exemplo, Breno, você pode não incluir os incisivos na mecânica inicialmente, ao invés de colar os 4 brackets, você pode começar a tração a partir dos caninos, sem incluir os incisivos, você põe uma mola na frente. Você pode usar uma prescrição high, né, uma prescrição high torque nesses incisivos inferiores, para você jogá-los mais para frente, para que eles venham o mais próximo possível de um movimento de corpo, né? E para os ortodontistas mais raiz, né, os caras que são mais feras na mão, você pode dar um torque, né? Você pode dar um torque anterior aí para jogar as raízes mais para lingual, as coroas mais para vestibular, e quando você fazer esse movimento, que é um movimento grande, você não ter tanta lingualização assim dos incisivos inferiores. Felipe, eu acho que não vai dar para fazer todas as perguntas, tá? Então, assim, não sei se você abre depois, se as pessoas te seguirem no Instagram para fazer as perguntas, vou fazer mais uma ou duas perguntas aqui, porque tem bastante pergunta aqui. Ó, tá perguntando do arco de Mulligan, ele é usado desde o fio, do primeiro fio? Desde que arco que você começa a usar o Mulligan? Rodrigo, a gente tem que entender o sistema de forças, né, que está agindo na mecânica. Como eu sou um ortodontista apaixonado pelo sistema autoligável, primeiro eu exerço toda a expansão que o próprio sistema autoligável me dá, né? Então, uso o fio 14, o 14 por 25, às vezes o 16 por 25, com aquele formato Damon maior. E aí sim eu entro com o Mulligan, né? Pode entrar com o Mulligan desde o fio 14? Pode sim, cara, não tem problema nenhum, desde que você atue com a força leve, com o movimento controlado. O dente, né? Isso está muito em moda agora com os alinhadores. Falam que o dente ele não conhece, não sabe quem é que está aplicando força nele, né? Estão falando muito sobre isso. E se você conhece o sistema de forças, as forças que estão sendo aplicadas, o que é uma força
né, uma força de ativação, desativação, as unidades de ancoragem, os momentos criados, você vai poder sim usar um Mulligan, por exemplo, desde a primeira consulta. Perfeito. Vou fazer uma pergunta interessante aqui. Eu acho que essa vai ser a última, tá? Então, se eu não conseguir te passar todas as perguntas, depois já pode perguntar direto para o Sr. Felipe. Com o uso dos brackets de capelosa, após a mecânica, colocou-se que fio para não ler o torque? Esse caso aí, Fábio, ó, Rodrigo. Fábio está aqui na sala, né? Eu nem falei com Tá, ele hoje. tá aí. Grande abraço, Fábio, meu amigo. Fábio é companheiro aí de muitas jornadas também. Como a gente está trabalhando com fio 17, 18 por 25, sempre vai ter uma folga. E o movimento de lingualização é muito grande, né? É muito grande. Para que esse dente ele fosse vestibularizado novamente, a gente teria que estar trabalhando aí com um arco 21 por 25 e esperar muito tempo. Então, isso não chega a acontecer, né? Isso não chega a acontecer. Então, vocês podem trabalhar com um bracket high torque aí, como, por exemplo, um Capelosa 2 no inferior ou um 3 no superior. Podem trabalhar com esse arco, trabalhando com 18 por 25, que vocês vão ter um play, vocês vão ter uma folga muito grande. E, na verdade, o torque ele não vai ser lido em sua essência, né? Como se diz, em sua programação. Perfeito. Bem, Felipe, eu quero só colocar que o Edson colocou aqui que eu achei muito bom, ó. Ah, o Edson falou muito, agradeceu, falou muito bom, o que você colocou, deu os parabéns. E ele deixou uma frase aqui que eu acho que é legal colocar, ó. Quem acha que sabe tudo não evolui. Fantástico, Edson. Eu acho que isso é realmente o pensamento aí. Então, essa ideia de nós estarmos aqui fazendo isso é para quê? Para a gente compartilhar um pouco de tudo, um pouco de que cada um sabe. Eu acho que assim, foi realmente essa troca, esse contato. Você falou, você teve o primeiro contato em 2016, que eu acho que foi o curso lá com o Vicente, né? Isso, isso. Nós estamos falando de 4 anos aí e é assim, é muito prazeroso ver que a evolução com tudo que você mostrou é assim, pra gente, assim, pra quem leciona, você sabe, você leciona, você dá aula de especialização, você sabe que o maior prazer é você saber que você está conseguindo colocar alguma coisa para as outras pessoas, as pessoas estão conseguindo reaplicar isso. Acho que esse é o maior prazer para um professor, né? E hoje, na verdade, lá atrás, eu mostrei um pouquinho, você foi, passou e já está voando alto aí, que o que você mostrou é demais. São poucos os que fazem o que você faz, né? Então, parabéns mesmo por estar aí com a gente, compartilhando, porque tem muita gente que esconde, né? Não quer mostrar, e você realmente mostrou aqui pra gente o que você tem feito. Muito obrigado. A Daniela tá aí também, ela esteve com a gente, compartilhou muita coisa, estou indo. O legal, Rodrigo, é você, né? Os amigos aí, os amigos peruanos, recebo saludos desde Paraguai, doutor Ítalo, meu irmão aí, grande implantodontista. O legal, Rodrigo, é você se espelhar nas pessoas e essas pessoas elas acreditarem no seu trabalho e, por exemplo, estarem prestigiando aqui hoje como Daniela Storino, Vicente, né? Cláudio, meu grande amigo Cláudio Figueiredo está aí também. Não foi meu professor de especialização, mas é uma pessoa que eu gosto muito. Alunos, né? Colegas, a equipe toda motivada, pô. E você vê, por exemplo, o professor Hideo Suzuki, né? Hideo Suzuki está aqui na sala. Se ainda estiver aí, professor, por favor, dá um joinha para a gente aí. O fato da gente ter pessoas de tamanha grandeza dentro da ortodontia participando e prestigiando um evento como esse seu, é uma coisa assim surreal, cara. E vocês não sabem a dimensão, né, o quanto que Fábio Micheletti, né, Rodrigo Milani, Fábio Micheletti contribuíram com a ancoragem esquelética no Brasil, cara. Porque antes dos parafusos de vocês, a gente não tinha isso aqui.
E foram vocês quem trouxeram, que desenvolveram, quem avançaram na mecânica, né? É sensacional, cara. Só tenho que agradecer a vocês. Esse convite aqui é uma honra para mim. É o que eu falei para os meus amigos no grupo do WhatsApp. Eu não sei nunca o que eu estou fazendo lá, cara, perante tanta gente grande que está falando aqui, perante tantos experts que passaram aqui no grupo. Mas eu sou uma formiguinha, né? Eu sou aquela formiguinha que está carregando a folhinha de uma em uma. E eu tenho um compromisso hoje, devido a gente ter uma escola. Eu tenho um compromisso muito grande com os meus alunos, que é dar o meu máximo a eles, sabe? É fazer um ensino de qualidade, trabalhar para que um dia, quem sabe, eles consigam chegar bem mais longe que eu, cara. Não vai ter alegria maior no mundo do que eu pegar esses meus alunos aí que estão com 20 e poucos anos de idade, 30, sei lá, e ver esses meninos aí com 40 anos de idade sendo referências e um dia estarem aqui numa live, ou ninguém sabe no futuro como é que vai ser, falando que, ó, meu professor era Felipe, lá em Natal, eu tive aula com ele. Então, isso para mim vai ser muito melhor, não sei se é porque eu sou filho de professora, vai ser muito melhor do que se eu chegar a algum canto algum dia na vida. Tá joia? Então, Rodrigo, agradeço demais, cara. Foi sensacional, superou minhas expectativas. Cara, eu só tenho que agradecer e dizer a todos vocês, brasileiros, sul-americanos, os colegas europeus que entraram aqui na sala, que eu estou disponível, pessoal. Eu estou disponível. Eu amo ortodontia, eu faço o que eu amo, certo? Fazer ortodontia, para mim, é paixão. A mesma coisa de jogar futebol, a mesma coisa de praticar esporte, né? Eu faço isso porque eu amo, né? E essa pandemia, né, foi muito legal para mostrar a importância da educação à distância, que há 2 meses atrás, a gente via grandes nomes da ortodontia criticando a educação à distância, e a gente hoje vê a importância dela, Sim. certo? A gente vê o quanto ela é democrática, né? O quanto ela é inovadora e abre portas para a gente. Felipe, vou agradecer de novo, muito obrigado. Pessoal, obrigado por terem ficado com a gente aí nesse domingo. Felipe, bom fim de semana, bom domingo, boa semana aí. Obrigado. Tchau. Muito Tchau, obrigado, tchau. pessoal. Valeu, Fábio. Obrigado. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Abraço, tchau, tchau.